Fala, galera concurseira do Brasil, professor Abner Mansur chegando com mais um vídeo de Estatuto do Magistério de Olinda. Neste vídeo, como prometido na aula anterior, nós vamos trabalhar a parte de gratificações, que está do artigo 29 ao artigo 35 do nosso Estatuto. Nesse quadro nós temos literalmente todas as informações para resolver as questões de gratificações, mas não são informações jogadas, você me conhece, é daquele jeitão que qualquer pessoa consegue entender, compreender e resolver questões deste assunto, tá bom? Tenho certeza que se gratificações for o assunto da questão da tua prova, não tenho dúvida, você vai acertar com tranquilidade baseado nesse quadro aqui, tá bom assim? Então vamos lá. Como você sabe, nós temos o professor regente, não é? O pessoal da regência em classe, seja grupo 1 ou grupo 2, e nós temos também a galera Divisa Cococó. Eu estou falando, claro, do pessoal ATP, Atividade Técnica Pedagógica. Tem gratificações para todo mundo e ainda mais. Tem gratificação para todo mundo e ainda tem outras. A gente vai descobrir agora. Tá bom? Vamos lá? Lado esquerdo do quadro, vem comigo. A gente precisa ter a compreensão das gratificações que não dependem da quantidade de turma na escola, da quantidade de turmas na escola. Nós temos gratificações que dependem da quantidade de turmas que existem dentro daquele estabelecimento de ensino e gratificações que independem, que não estão vinculadas à quantidade de turmas. Então, do lado esquerdo do quadro, nós vamos trabalhar primeiro aquelas que não estão vinculadas a quantidade de turma, tá bom? Queria fazer um exercício com você. Eu queria que você fosse crescendo os percentuais de gratificação comigo. A gente vai do menor para o maior. Então eu vou começar aqui, ó. De forma proposital, nós pegamos as gratificações espalhadas pelo documento e escalonamos elas da menor na parte baixa do quadro, da maior até a maior na parte mais alta do quadro. Tudo isso para você memorizar comigo com muita facilidade, tá bom? Então a gente começa com a gratificação por escola de difícil acesso. Escolas de difícil acesso, e aí não importa se nós estamos falando de um professor da categoria regência em classe ou de um professor da categoria ATP, atividade técnica pedagógica, não importa, trabalha numa escola de difícil acesso, nós vamos ter uma gratificação de 20%. Professor, 20% sobre o quê? 20% sobre os vencimentos base, ou seja, sobre o salário base, né? Esses 20%, eles não incidem, por exemplo, sobre o transporte, sobre o auxílio alimentação. Ele vai incidir exclusivamente sobre o salário base. Então você vai receber 20% a mais se você trabalha em uma escola de difícil acesso. Seja professor regente, da categoria regência em classe, seja um ATP, um Divisa Cococó. Tá certo assim? Show de bola? Atenção para a observação, ó. Ainda aqui. O secretário municipal da educação todos os anos, né? Até o dia 30 de dezembro, publicará a lista de escolas consideradas como de difícil acesso. Atenção. Não é porque você acha que é difícil chegar na escola que legalmente ela está categorizada como escola de difícil acesso. Só recebe a gratificação de 20% os professores, regente ou ATP, que trabalham em escolas que estão localizadas na lista. Na lista. Ah, professor, mas eu tenho certeza que essa escola é de difícil acesso. Ela não está na lista, mas eu tenho certeza que ela é. Então, logo, ela vai estar na lista do ano seguinte, né? Ou no final daquele ano letivo que você está trabalhando. Tá bom assim? Então, só percebe a gratificação o professor que trabalha numa escola que está categorizada na lista publicada pelo secretário de Educação. Mas uma coisa mais importante aqui, que eu quero que você note para sua prova, é a data. A data máxima é questão de prova. A data máxima é 30 de dezembro. 30 de dezembro é a data limite
para a publicação da lista atualizada com escolas consideradas de difícil acesso. Então, pode ser que numa lista tenham escolas novas acrescentadas e que também possam ter menos escolas, já que a questão do acesso foi resolvido e agora a lista diminuiu de tamanho, já que escolas saíram da categoria difícil acesso. Tá certo assim? Então a lista é até 30 de dezembro, 20% é a gratificação. Não esquece, é para as duas categorias, tanto regente como ATP, e só recebe se tiver na lista. Lembra que o 20% é sempre sobre o salário base, né? Os benefícios trabalhistas, eles não sofrem incidência da gratificação. Os 20% é sempre apenas sobre o salário base, tá bom? Então, sobre a gratificação, nós entendemos todos os detalhes. Vamos subir na nossa tabela? Como a gente organizou didaticamente, é da menor para maior. Não tem 30%, tá bom? Já começa nos 20%, porque não tinha 10%, não tem 30%. A gente pula para os 40%. Olha o que eu botei ali. Coordenadores. Você estuda comigo e sabe que dentro da ATP, da categoria de atividade técnica pedagógica, nós temos os famosos não é a divisa da galinha, né? Todos os ATPs, mas os últimos 3 ATPs no nosso bizu, divisa cococó, são os cococó. Quem são? São os coordenadores. Vamos lá? Coordenação de biblioteca, número 1. Coordenação de núcleo tecnológico, número 2. Coordenação pedagógica, número 3. Qualquer coordenador recebe 40% de gratificação incidindo sobre o salário base. Show de bola? Bora subir mais? Bora subir mais! Agora chegamos nos 50%, ó, 50%. Quem é? É o professor regente, é isso mesmo. Não importa se é professor de educação infantil, não importa se é professor de ensino fundamental, anos iniciais, ou seja, as duas funções do grupo 1, ou professor de ensino fundamental, anos finais, que é a única função que existe no grupo 2, né? Todos esses são professores da categoria regência em classe, ou seja, professores regentes. Só em ser professor você vai receber sobre os seus vencimentos base 50% de gratificação. 50% de gratificação. Show de bola? Só em ser professor regente. Agora bora conversar sobre os assistentes. Dentro do Divisa Cococó, o A do Divisa, né? D-I-V-I-S-A. Esse A de divisa você aprendeu comigo nas aulas anteriores, que é o assistente técnico pedagógico. O que você não sabia, e a gente vai ter que saber agora, é que esse assistente técnico pedagógico, ele pode trabalhar na sede da Secretaria de Educação do município ou trabalhar nas escolas. Quando ele trabalhar nas escolas, nós vamos chamar eles de assistentes pedagógicos escolares. Quando ele trabalhar na secretaria, a gente mantém o nome original, assistente técnico pedagógico. Professor, isso muda alguma coisa para gratificação? Muda. Vem no quadro comigo. Olha lá. O penúltimo é o assistente pedagógico escolar. Ele recebe 50% de gratificação. Mas tem uma observação, ó. Para que ele consiga receber os 50% de gratificação sobre o vencimento base dele, é necessário que ele consiga dar assistência a, no mínimo, 8 turmas na escola que ele está lotado. Se ele não consegue dar assistência a, no mínimo, 8 turmas, o fato só de estar ocupando o cargo, a função de assistente técnico pedagógico escolar, não garante a gratificação. Ele precisa, além de estar no cargo, você se lembra que para se transformar num zacococó, secretário escolar, assistente técnico pedagógico e os 3 coordenadores, além do concurso público, dos 3 anos de regência em classe, é necessário submeter-se a um concurso interno de prova de títulos. Você estudou isso comigo em um vídeo aqui mais acima, chamado Ingresso. Estatuto do Magistério de Olinda, o subtítulo, o assunto está aí entre parênteses, ingresso, como ingressar na Prefeitura de Olinda. E você viu que ele tem que se submeter a um concurso interno organizado pela Secretaria de Educação de provas de títulos. Agora, atenção,
Só o fato de ocupar o cargo não garante a gratificação. Ele precisa buscar a certeza que está assistindo no mínimo 8 turmas. Olha a preferência da lei. Cuidado. No mínimo 8 turmas na escola em que trabalha, na escola em que ele está lotado. Ou, olha o texto, ou quando não for possível, garantir, né, assistir esse número mínimo de 8 escolas em outras escolas. Então veja, imagina que esse assistente técnico pedagógico escolar está trabalhando numa escola pequenininha, sabe? A gente vai ver que existem escolas bem pequenas. Vamos dizer que nessa escola só tem 5 turmas e ele está dando assistência a essas 5. Mas lembra que ele tem que bater 8 para poder perceber a gratificação? Por este motivo, ele vai ter que ir a outra escola da rede, oferecer os seus trabalhos, conseguir administrativamente trabalhar lá também e completar assistindo mais 3 turmas. Tá bom? Se não der, a preferência são as 8 na mesma escola que ele está lotado. Não deu. Ele completa as 8 em outra escola. Sem isso, não tem gratificação. Show de bola? E por último, os assistentes poderosos, os peixão grandes, os assistentes técnicos pedagógicos que trabalham na sede da Secretaria Municipal de Educação. Esses recebem 60% de gratificação sobre o seu vencimento base, independente de turmas. Eles não cuidam de turmas, eles cuidam de projetos técnicos pedagógicos. Então aqui sim, apenas ocupando o cargo, já percebem a gratificação. Show de bola? 20% escola de difícil acesso, 40% as coordenações, 50% professor da categoria regência em classe, não importa o grupo, 50% o assistente técnico pedagógico escolar, que garante o atendimento a no mínimo 8 escolas, e 60% o assistente técnico pedagógico que trabalha na sede da Secretaria de Educação. Show de bola? Show de bola. Encerramos as gratificações que independem da quantidade de turmas. Professor, como é que o senhor fala que independe da quantidade de turmas, se o senhor acabou de dizer que o assistente técnico pedagógico escolar tem uma quantidade de turmas mínimas para atender, para garantir a gratificação? Quando eu digo independe da quantidade de turmas, eu estou me referindo à quantidade de turmas por escola, por prédio, por estabelecimento de ensino. Essas turmas aqui do assistente técnico pedagógico escolar são turmas que ele atende. Quando eu digo que existem gratificações que independem da quantidade de turmas, eu estou dizendo que independente se essa escola tem pouca ou muita turma, eles vão receber a gratificação. E existem as gratificações que dependem diretamente da quantidade de turmas que tem em geral naquela escola, de manhã, de tarde e de noite, somando tudo. Fechou? Tá lindo? Então bora pro nosso tabelão, porque vocês viram que a gente falou dos coordenadores, dos professores regentes, falamos de difícil acesso e falamos dos assistentes. Faltou quem? O DI, o VI e o S de secretário. O diretor, o vice-diretor e o secretário escolar. Vem comigo pro nosso tabelão. Olha lá. Nós vamos ter 4 circunstâncias. Escolas pequenininhas, com 3 a 10 turmas, escolas um pouco maiores, de 11 a 20 turmas, escolas já maiores, de 21 a 30, e escolas bem grandes, com mais de 30 turmas. Tudo bem? Bora lá. Quais são os cargos? Diretor, vice-diretor e secretário escolar. Vamos começar então com a primeira circunstância. As menores escolas, aquelas que têm de 3 a 10 turmas. O diretor recebe 60% de gratificação sobre o seu vencimento base. O vice-diretor não recebe nada. Atenção! Essas escolas de 3 a 10 turmas normalmente não têm o cargo de vice-diretor. Não é cuidado da prova. Não é que não pode ter o vice-diretor. Pode. Se ele quiser trabalhar como vice-diretor, ele vai. Só que para ele não tem nada de gratificação. R$0 de gratificação. Mas o normal é que escolas desse tamanho não têm vice-diretor. Tá certo assim?
E o secretário escolar recebe 50% sobre o seu vencimento base. Fechou? Vamos agora, então, para a segunda circunstância. Uma escola um pouco maior. A escola que vai de 11 a 20 turmas. O diretor aumentou 10%, sempre aumenta 10%. A gratificação dele agora é de 70% sobre o vencimento base. O vice-diretor agora existe obrigatoriamente, não é mais facultativo, opcional. Essa escola tem que ter um vice-diretor e ele vai receber agora 60% de gratificação sobre o seu vencimento base. E o secretário escolar mantém a sua mesma gratificação de 50% sobre o vencimento base. Então, ó, atenção, secretário escolar, na primeira e segunda circunstância, não aumenta, é 50 e também 50. Terceira situação, escolas de 21 a 30 turmas, aumentando 10% para todo mundo, hein? Diretor subiu agora para 80% de gratificação sobre o seu vencimento base, o vice-diretor foi para 70% e o secretário escolar aumentou 10% agora. Agora ele está com 60% de gratificação sobre o seu vencimento base. E na maior escola que existe, aquela que tem mais de 30 turmas em Olinda, o nosso diretor chega a 90% de gratificação. Então, como é que foi? Foi 60, 70, 80 e 90. Ele chega a 90% de gratificação. O nosso vice-diretor, que começou com nada, foi para 60, evoluiu para 70, terminou em 80% com mais de 30 turmas. Já o secretário escolar, ele não aumenta. Quando ele chega na última circunstância para trabalhar numa escola com mais de 30 turmas, ele vai para 60%. Secretário escolar é bem fácil memorizar. É 50, 50, 60, 60. 50, 50, 60, 60. 2 vezes 50, 2 vezes 60. O vice-diretor, nada, 60, 70 e 80. E o diretor, 60, 70, 80 e 90. Como eu tinha dito na aula anterior, algo que é muito importante a gente saber é essa observação aqui, ó, que diz que essas gratificações, olha lá, incidirá, né, cada uma delas incidirá sobre o fundo de pensão e as aposentadorias. Então, bora lá. Chegou o dia de tu se aposentar. Você leva essas gratificações para sua aposentadoria? Leva. Vamos dizer, você morreu. Tem dependente seu que vai receber pensão sua por tempo de serviço. A sua gratificação é juntada, é percebida na pensão por morte, também. Pensionista recebe a gratificação. Eu sei que alguém deve estar com uma dúvida aí. Professor, eu vou fazer o concurso e, como o senhor já me ensinou, eu sou obrigado a passar pelo menos 3 anos como professor regente. Eu garanto os 50% assim que eu entrar? Sim. E se eu se eu trabalhar em escola de difícil acesso, eu garanto os 20%? Também. Eles são cumulativos. Se você é professor regente e está na escola de difícil acesso, então a sua gratificação será no total 70% sobre o vencimento base. Se a dúvida era essa, se a gratificação de difícil acesso, ela é cumulativa com qualquer outra gratificação dessa aqui? Sim, ela é cumulativa. Você é diretor de uma escola com mais de 30 turmas, recebe 90% de gratificação, vai receber, e a escola é de difícil acesso, então você vai receber 90 mais 20, 110% sobre os seus vencimentos bases, sobre os seus vencimentos base, tá bom? E não esquece, todas as gratificações, todas essas, incidem tanto sobre pensões como sobre aposentadoria. Show de bola? Bora para a hora do print? Bora para a hora do print? Então vem comigo, hora do print! 3, 2, 1, printei para copiar. Show! Copiei. Tamo junto. Você acabou de assistir uma super aula completa comigo de gratificações dentro do Estatuto do Magistério de Olinda, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos ter muito mais assuntos pertinentes ao Estatuto, ao teu edital. Conta comigo, conta com a gente aqui. Deus te bendiga, te abençoe, um grande abraço e
Tchau!